Rei Arthur. O nome por si só evoca imagens de cavaleiros nobres, da távola redonda, do mago Merlin e da espada mágica, Excalibur. É uma das lendas mais duradouras da cultura ocidental. Uma história de heroísmo, traição e magia. Mas, por trás do brilho da armadura e dos castelos imponentes, existiu um homem de verdade? Hoje vamos separar o mito da realidade e procurar o verdadeiro Arthur, escondido nas brumas da história. Bem-vindos! Para começar nossa busca, precisamos viajar no tempo. Não para uma Idade Média dos cavaleiros e dos torneios, como muitos imaginam, mas para um período muito mais sombrio e caótico. A Britânia do século V e VI. O Império Romano, que governou a ilha por quase 400 anos, retirou suas legiões. A Britânia ficou vulnerável. Do leste, através do mar, vieram invasores: os anglos, os saxões e os jutos. A sociedade romano-britânica estava à beira do colapso. Cidades foram abandonadas, a ordem desmoronou e a terra foi mergulhada em conflitos. É neste cenário de fogo e espada, de desespero e resistência, que a lenda de Arthur começa a tomar forma. Ele não era um rei num trono dourado, mas um líder surgido da necessidade. Um farol de esperança numa era de escuridão. Então, onde encontramos as primeiras pistas sobre este misterioso líder? Surpreendentemente, as fontes mais antigas que mencionam Arthur não falam dele como um rei. Um dos textos mais importantes é a Historia Britonum, ou a História dos Bretões, compilada por volta do ano 830, séculos após a época em que Arthur teria vivido. Este texto não o descreve como um monarca, mas como um dux bellorum, um termo em latim que significa líder de batalhas. A Historia Britonum lista 12 batalhas que Arthur teria travado e vencido contra os saxões. A culminante foi a Batalha do Monte Badon, uma vitória esmagadora que, segundo o texto, garantiu um período de paz para os bretões. Outra fonte antiga, os Annales Cambriae, ou Anais de Gales, também menciona a Batalha de Badon e, crucialmente, a Batalha de Camlan, onde tanto Arthur quanto Medrawt, o futuro Mordred da lenda, teriam caído. O interessante é que esses textos são muito breves. Eles nos dão nomes, batalhas, mas poucos detalhes. Eles são o esqueleto de uma história, esperando que a lenda lhe desse carne e sangue. As pistas não se limitam apenas a manuscritos antigos e frágeis. A arqueologia também nos oferece vislumbres fascinantes desta era perdida. Um dos locais mais famosos ligados a Arthur é, sem dúvida, Tintagel, na Cornualha. As ruínas espetaculares de um castelo medieval ficam no topo de um penhasco, mas escavações revelaram algo muito mais antigo por baixo. Os arqueólogos descobriram os restos de uma fortaleza de alto status que data exatamente do período em que Arthur teria vivido. Foram encontradas cerâmicas luxuosas do Mediterrâneo, indicando que os habitantes de Tintagel eram ricos e tinham conexões comerciais com o resto do mundo pós-romano. Em 1998, a famosa Pedra de Artonou foi descoberta lá, uma lousa com uma inscrição em latim que incluía um nome semelhante a Arthur. Embora não seja uma prova direta, mostra que nomes parecidos com Arthur eram usados na região naquela época. Outros locais, como o Forte de Cadbury, que alguns acreditam ser a Camelot original, também mostram evidências de refortificação durante o século V, sugerindo que um líder poderoso estava organizando a defesa da Britânia. Com base nessas evidências textuais e arqueológicas, uma imagem diferente de Arthur começa a emergir. Esqueça o rei medieval com uma coroa e um manto de veludo. O Arthur histórico, se existiu, era provavelmente um líder militar romano-britânico. Ele pode ter sido um aristocrata, treinado nas táticas militares romanas, que reuniu os guerreiros dos reinos bretões, fragmentados numa força de resistência unificada. Seu título, Dux Bellorum, sugere que ele era um comandante supremo. Talvez não um rei por direito de nascimento, mas um líder eleito em tempos de crise. Ele teria liderado uma cavalaria móvel, atacando rapidamente as forças invasoras saxãs, usando a estratégia e a disciplina do exército romano, que ainda ecoavam na memória dos bretões. Ele seria um homem prático, endurecido pela batalha, um estrategista brilhante e um líder carismático capaz de inspirar homens a lutar por uma causa perdida.
Este Arthur não vivia em castelos de pedra, mas em fortalezas de terra e madeira reconstruídas sobre as ruínas de fortes romanos. Sua távola redonda não seria uma peça de mobília, mas um conselho de guerra, um símbolo de igualdade entre os chefes tribais que se uniram sob seu comando. Como então esse líder de guerra da Idade das Trevas se transformou no rei Arthur da lenda que conhecemos e amamos? A transformação foi um processo lento que durou séculos. Contadores de histórias galeses, os bardos, mantiveram viva a memória de seus heróis em canções e poemas. Arthur, o vencedor de Badon, tornou-se uma figura central nessas histórias. Mas foi no século XII que a lenda explodiu. Um clérigo chamado Geoffrey de Monmouth escreveu sua Historia Regum Britanniae, ou A História dos Reis da Britânia. Este livro foi um best-seller medieval. Geoffrey pegou as breves menções a Arthur e as transformou numa narrativa épica completa. Ele deu a Arthur uma linhagem real. Introduziu o mago Merlin, a espada Caliburnus, que se tornaria Excalibur, a rainha Guinevere e a traição de Mordred. Geoffrey projetou os ideais de cavalaria de seu próprio tempo sobre o passado distante. Escritores franceses como Chrétien de Troyes adicionaram o conceito da busca pelo Santo Graal, o caso de amor entre Lancelot e Guinevere, e criaram a corte de Camelot. Cada geração adicionou sua própria camada à lenda, moldando Arthur para refletir seus próprios valores, esperanças e medos. O líder de guerra tornou-se um rei justo, um modelo de realeza e um símbolo do ideal cavalheiresco. No final, a busca pelo Arthur histórico nos leva a uma conclusão fascinante. Talvez nunca encontremos uma prova definitiva, uma inscrição que diga Arthur, rei, esteve aqui. Ele pode ter sido um homem, ou talvez uma fusão de vários líderes da época. Uma figura composta cuja lenda cresceu para preencher o vazio deixado pela queda de Roma. Mas, de certa forma, a questão de sua existência real se torna secundária. O que é inegável é o poder duradouro de sua história. Arthur tornou-se mais do que um homem. Ele se tornou um arquétipo. Ele é o símbolo do líder justo que surge em tempos de necessidade. A personificação da esperança contra todas as probabilidades. A promessa de que, mesmo nas horas mais sombrias, a justiça e a honra podem prevalecer. O homem, o Dux Bellorum, que lutou nas colinas enevoadas da Britânia, foi ofuscado pelo mito que ele inspirou. E é essa lenda, a do rei que foi e que há de ser, que continua a cativar nossa imaginação, provando que algumas histórias são tão poderosas que se tornam sua própria verdade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através do tempo e da lenda. Se você gostou de explorar os mistérios da história, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!